Vamos agora transferir essa informação para uma planilha Excel e tentar resolver esse problema de programação linear numa planilha Excel. Essa planilha já foi disponibilizada com células, com várias das células preenchidas, já representando os coeficientes do nosso problema. Aqui temos aqui um cabeçalho, um título para o nosso problema, as variáveis de decisão representando porções do alimento I na refeição. São 13 as alternativas que foram oferecidas, sendo 6 alternativas para o grupo dos vegetais, 3 alternativas para o grupo das carnes e 4 para o grupo das sobremesas. Tudo isso é apenas cabeçalho, ele ajuda a interpretar melhor a informação que está sendo apresentada nessa planilha. Os coeficientes da função objetivo, aquela que calcula o custo, são apresentados nas células da linha 9, células D9 até P9. Esses números representam então os coeficientes da função objetivo, portanto o custo por porção de cada uma das alternativas. Uma porção de bife bovino custa R$ 1,15. Uma porção de frango, 50 centavos. E assim por diante, uma porção de maçã custa 42 centavos. Nesta célula, nós iremos entrar com a expressão que calcula o custo total dessa refeição. Bem, se nós queremos que as células da linha 10 guardem as quantidades de cada alimento, temos que fazer com que nesta célula seja calculado o custo total, resultado de multiplicar o coeficiente do custo da porção vezes a quantidade de porções. Se aqui queremos esse resultado, podemos usar uma função do Excel bastante útil, que é a função somar produto. Então vamos analisar a função que acabamos de utilizar do Excel. As células D9 a P9 contêm os coeficientes que serão multiplicados um a um pelo conjunto de coeficientes, pelo conjunto de valores que foi definido logo aqui em seguida, depois do ponto e vírgula. A função somar produto nos permite calcular o resultado de uma soma de produtos. O primeiro elemento de cada par está neste primeiro conjunto e o segundo elemento de cada par está neste segundo conjunto de valores. As células D9 a P9 contêm os primeiros elementos de cada parzinho e as células D10 a P10 contêm o segundo elemento de cada par. Então eles são multiplicados em pares. 0,10 vezes este valor, 0,15 vezes este valor, mais 0,13 vezes esse. O somar produto é obtido a partir dessa função. Como resultado, por enquanto estamos obtendo o valor zero. Mas, por exemplo, se colocarmos aqui nesta célula que temos uma porção de bife bovino na nossa solução, 1 vezes 1,15 já sai aqui o resultado como 1,15. Se colocarmos mais uma unidade de peixe, então 1 vezes 1,15 mais 1 vezes 1,9 dá 3,05. Se colocarmos uma unidade de quiabo, teremos 1 vezes 1,15 mais 1 vezes 1,9 mais 1 vezes 0,13 com um total de 3,18. Então a função somar produto é bastante eficiente para situações como esta. Bem, a planilha já veio com o right hand side do problema, o RHS, digitado, preenchido. Mas o lado esquerdo desta expressão, de cada uma destas restrições, não aparece preenchido. Nós vamos usar o recurso, a função somar produto, para escrever o lado esquerdo desta expressão. A primeira restrição diz assim: a soma das porções com alimentos do grupo vegetal tem que ser maior ou igual a 1. Então queremos que estes coeficientes vezes as variáveis resultem igual ou maior que 1. Reparem que mesmo que eu multiplique todos os coeficientes desta linha, incluindo estas células que estão vazias, pelas variáveis, o que nós teremos como resultado é que
estas células onde temos o coeficiente 1 estarão sendo de fato acionadas no lado esquerdo. 1 vezes variável, mais 1 vezes variável, mais 1 vezes variável, significa somar os valores das variáveis para as quais temos coeficientes 1, e nestes em que não temos coeficiente nenhum, o que temos de fato é um zero. O zero vezes a variável anula do lado esquerdo a existência dessa alternativa. Então, se nós usarmos aqui o recurso do somar produto, queremos então que os coeficientes da restrição sejam multiplicados pelos valores incógnitas ainda do nosso problema, pelas variáveis de decisão. Nós vamos fazer com que essas células, eu vou agora aproveitar e fazer com que D10 a P10, que vai ser utilizado novamente nas próximas restrições, fique aqui ancorado, ou seja, eu vou poder copiar essa função para as demais linhas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo aqui embaixo. Temos o somar produto dos coeficientes da linha 14 pelo valor das variáveis que estão definidas aqui na linha 10. Repetindo então o significado desse LHS, qualquer um deles, se nós pegarmos, por exemplo, da linha 15, temos aqui que a quantidade de vitaminas disponível por porção de ervilhas, que é 30, vezes a quantidade de ervilhas utilizado, mais 50 vezes a quantidade de feijão, mais 50 vezes a quantidade de quiabo, assim por diante. Quando somadas essas quantidades, teremos calculado então a composição de vitaminas da refeição, uma vez conhecidos os valores, obviamente, da solução. Esse é o lado esquerdo. Isso tem que ser maior ou igual a 100 no caso de vitaminas. Cada uma dessas restrições se lê da mesma forma e o problema está, então, agora completamente definido, tanto em termos de LHS como em termos de RHS. Podemos, então, tentar resolver esse problema usando uma ferramenta, um recurso disponível no Excel chamado Solver. Solver é uma ferramenta que resolve problemas de programação linear. E vamos, então, preencher a janela que nos é apresentada com as informações para que esse problema seja resolvido. A primeira coisa que ele nos pede é o valor da função objetiva, em que célula está calculado. No nosso caso, o valor da função objetiva está calculado na célula Q9. É aqui que temos o custo total da refeição. É um problema de minimização, não é um problema de maximização, e as incógnitas, ou o valor, as variáveis de decisão, o valor das variáveis de decisão foi armazenado, foi reservado nas células D10 a P10. Então nós temos que dizer que as células variáveis, ou as variáveis de decisão do nosso problema, estão representadas nas células D10 a P10. Isso é feito simplesmente entrando com esse intervalo de células nessa opção da janela do Solver. Bem, já encontramos aqui o conjunto de restrições que define este problema. Reparem que, como todas as restrições são do tipo maior ou igual, podemos defini-las de uma única vez utilizando esse recurso do Solver, que diz que o lado esquerdo, o LHS, está definido aqui nas células Q11 a Q17. Isso tem que ser, o lado esquerdo tem que ser maior ou igual que o lado direito, que está registrado nas células S11 a S17. Uma vez definido esse conjunto de restrições, conferimos apenas se a solução precisa apresentar variáveis não negativas por selecionado, e o método de solução do problema é o LP Simplex. Não há necessidade de alterar as pré-definições que são usadas pelo Excel nas janelas de opções. Mantemos as opções originais e pedimos para que o Solver então resolva o nosso problema. Ao clicarmos no botão resolver, a janela de soluções diz que o Solver encontrou uma solução e que todas as restrições e condições foram satisfeitas. Então aceitamos esse resultado e vemos aqui que, como solução ótima, temos uma refeição que usa
0,7 porções, 0,7 porção de feijão, com 5,7 porções de arroz, uma porção de frango e uma porção de pudim. Essa seria a refeição de menor custo. Essa refeição tem custo R$ 1,15, R$ 1,15, e oferece todos os mínimos estabelecidos nas nossas restrições. Então temos 4 restrições satisfeitas, assim como também as restrições de que precisávamos de pelo menos uma porção de sobremesa, uma de carne e no mínimo uma de vegetais. Essa é a solução do nosso problema 1, que foi obtida aplicando-se o roteiro de 10 passos para que possamos gerar o problema, as expressões todas matemáticas, e depois usando o Excel e a ferramenta Solver para que as expressões obtidas pelo nosso roteiro possam ser resolvidas. Vamos agora para uma fase de assimilação e o estudo de um segundo problema.